acreditamos que nessa época, nesses anos 2012, 2011, 2012, seja um momento de promover, de incentivar essa criação, esse surgimento de novas ideias e promoção. E, ao longo do tempo, isso é um processo cultural, nunca volta atrás. Mas a gente quer dar um grande esforço. E a FINEP, que é essa área dirigida pelo diretor Eduardo Costa, que foi um dos instituidores do nosso programa, ele desenvolveu esse projeto que chama-se 14 Bis, que eu estava falando. Então isso vai criar uma possibilidade grande de nós encontrarmos novas empresas. E aí eu posso entrar um pouco mais no nosso assunto da própria Copa. A gente vai ter que fazer um intervalo comercial agora, aí a gente volta com as perguntas dos nossos internautas, afinal isso aqui é um programa interativo, e a gente volta já já. Para fazer as provas do Enem 2010, preste muita atenção, principalmente nas questões de língua estrangeira. Na hora da inscrição, a gente escolheu inglês. A gente vai fazer espanhol. Lá na hora da prova, eu posso trocar de idioma? Não, você tem que responder as questões do idioma que você escolheu ao se inscrever. Vai ter uma prova de inglês e outra de espanhol? Ótima pergunta. As questões de inglês e espanhol vão estar numa mesma prova, com numeração igual e gabaritos diferentes. Na hora de marcar na folha de respostas, fique atento ao gabarito e marque o idioma que você escolheu. E para fazer uma boa prova, não chegue em cima da hora. Se puder, conheça o local antes e chegue antes também. Ministério da Educação, Governo... As provas do Enem 2010 vão acontecer nos dias 6 e 7 de novembro. Portanto, muita atenção. A que horas começam as provas do Enem? Os portões abrem às 12 horas e as provas começam às 13 horas de Brasília. Procure chegar com antecedência. Ninguém entra depois do fechamento dos portões. E para quem mora onde tem fuso horário diferente? O horário que vale é o horário oficial de Brasília. O que eu preciso levar? Documento com foto, o seu cartão de confirmação de inscrição e caneta esferográfica preta. E o que eu não posso levar? Você não pode levar celular ou qualquer aparelho receptor ou emissor de mensagens, nem calculadoras ou equipamentos semelhantes. E lembre-se, ao receber o cartão resposta da prova e a folha de redação, a primeira coisa que você deve fazer é marcar a cor da capa do caderno de questões no cartão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta aqui no Urbanville, ao vivo, entrevistando hoje o especialista em tecnologia da informação, José Vidal Bellinetti. E vamos para a participação dos internautas aqui com Caetano. Bom, pessoal, eu separei aqui algumas perguntas para o José responder aqui na sequência. A primeira pergunta a gente recebeu aqui no primeiro bloco do Thiago, ele mandou através do Linha Direta. Ele perguntou o seguinte: qual será o maior desafio para o Brasil em relação à infraestrutura de tecnologia com a chegada dos grandes eventos? Quais são os riscos que corremos? Depois dessa pergunta, eu recebi do CITES, que fala de São Paulo, a seguinte questão aqui. A FIFA vai entrar com algum dinheiro ou financiamento ou vai ficar apenas com os lucros?
não estão sendo privilegiados fornecedores europeus, tanto na arquitetura como também nos materiais? E a última pergunta que a gente resolveu fazer agora, senão não vai dar tempo também, vem do Mena Barreto, um abraço, internauta de Mogi. O Mena diz o seguinte: os brasileiros são os maiores usuários de redes sociais no mundo. Segundo recentes pesquisas, o Twitter, que surgiu como um mini blog para se falar as bobagens do dia a dia, transformou-se em uma importantíssima fonte de informação. Não há hoje um grande jornal, uma grande empresa que não utilize o Twitter para divulgar notícias, eventos, etc. Em um evento como esse, a Copa, qual a importância das redes sociais na comunicação? Qual a previsão de expansão da internet no Brasil até 2014? E ele diz também, esse grande uso das redes sociais não impulsionará naturalmente a expansão da estrutura de comunicação via internet, permitindo assim uma boa base instalada para esse grande evento? São várias perguntas, né, José? Posso responder? Então, eu acho que a primeira pergunta sobre o maior desafio, eu acho que eu estou começando a apontar aqui para vocês, que é, na verdade, a questão da possibilidade de as empresas brasileiras ficarem numa posição muito secundária no fornecimento. Então, isso eu acho que é fundamental a gente discutir, e eu acho que com isso eu faço a ligação com essa terceira questão, essa questão das redes sociais. E quando a gente fala de redes sociais, Twitter, outras formas de trabalho, a gente percebe essa questão da possibilidade de visões diferentes de um processo. Hoje não se imagina ver um jornal e ter só aquela opinião sobre aquilo. Existe a possibilidade de você ler blogs, twitters e formas de cooperação que permitem você ter visões diferentes. Eu colocaria a questão, isso vai ser profundamente ampliado com a possibilidade de você começar a transmitir imagens de eventos de uma maneira não mais controlada pelo promotor do evento. Então, não é impossível imaginar, e hoje é possível já ser feito, as pessoas assistindo um evento qualquer, filmarem, isso é muito comum, as pessoas ficam com suas câmeras filmando o evento e depois colocam isso no YouTube. E nesses próximos 4 anos, não vejo dificuldade em se imaginar que isso possa ser feito real time. Quer dizer, então, você poderia escolher, em determinado momento, em assistir um evento pela visão de uma pessoa particular, ou de um grupo particular, e você ter uma visão coletiva, ou uma possibilidade de ver todas as... uma atividade, nós estamos falando de um jogo da Copa, mas pode ser qualquer coisa. Qualquer grande evento pode agora ter centenas de pessoas acompanhando e vendo aquilo de uma maneira diferente. Então, um pouco daquela discussão sobre teoria da história, aquela história da vida privada, que foi tão famosa alguns anos atrás, uma visão... não existe uma visão única. A história não é só daquele que é o promotor, o grande, mas é também das pessoas mais humildes, que têm visões particulares desse momento. Então, eu acredito que uma pessoa que entenda menos de futebol, tem uma visão diferente, uma pessoa que entenda muito, queira discutir, filmar o jogo de uma maneira mais afastada para ver a tática, a estratégia das equipes. Então, isso tudo vai ser possível. E isso acho que é a grande vantagem. Por mais que a FIFA controle, qualquer entidade controle, isso transborda. Isso é possível a qualquer momento se ter visões diferentes de um mesmo fato. Isso vai se exacerbar. Então, é impossível imaginar que só se vai ter uma visão de um fato. Nós vamos ter muitas visões. Isso eu acho que é a coisa mais efetiva. Isso que eu acho que pode dar para as empresas brasileiras, como nós estamos falando, uma grande oportunidade. São coisas que ainda já não existem. Porque eu acho que dentro do espaço da FIFA, respondendo a segunda, a FIFA é muito bem estruturada, muito bem organizada, transformou as Copas num evento fantástico, é o maior evento do mundo em termos de mídia, é um mérito dela,
Mas para conseguir isso, ela fez grandes alianças com grandes empresas e é toda uma série de contratos estruturados. Poderia ser diferente? Eu não sei. Mas é assim. É assim e não tem outra maneira de fazer hoje. É um negócio e o negócio é dela, né? O negócio é dela. Ou você faz, ou não, desse jeito ou não faz. E eu acho, não temos que lastimar é lógico que o governo brasileiro pode pressionar, mas é interessante, a FIFA tem até um regime tributário das empresas e das atividades ligadas à FIFA que é diferente. Isso é uma coisa... nunca tinha visto isso. Então, uma forma, elas pagam menos impostos, pagam impostos de maneira diferente, tem limitações de tributos sobre as atividades. Então, uma coisa. Por quê? Porque assim, se não for desse jeito, não se faz. Então, tudo isso, um país tem que. É uma conquista, lógico, o Brasil conseguir ter essa participação e participar ativamente, e disputar e ter uma Copa no seu país. Mas ele teve que ceder, teve que fazer tudo que tinha que ser feito. Então, o que eu digo com a FIFA é assim. Agora, a tecnologia está fazendo com que esses controles, isso começa a se perder. Com rigidez, né? Com rigidez. E vai surgir muita oportunidade. Uma que eu gosto muito de citar é a questão do som, né? Se você assiste uma transmissão de rádio, você vê como você tem poucas informações na transmissão de rádio. Hoje está se dando muito destaque à imagem. A transmissão de rádio podia melhorar muito, né? Como? Dando novas dimensões à transmissão de rádio. Nós estamos trabalhando em 3 dimensões em imagem, né? Por que a gente não pode pensar em várias dimensões? Porque eu não posso ter um som de fundo que me dê, por exemplo, o lado do campo que está sendo feito o jogo. Se o tom subir, eu sei que está um risco de ataque ou defesa. Eu posso ouvir aquilo, eu tenho uma informação, uma narração, né, da profundidade. É como se fosse numa sinfonia. Eu coloco mais instrumentos dentro de uma transmissão. Eu posso ter narrações de tática, não só de posse de bola. Porque a narração da posse de bola, para as pessoas que nasceram depois da década de 60, é praticamente impossível eles conseguirem imaginar um jogo, né? Lembra tem uma foto famosa, acho que da Copa de 58, todo mundo na Praça da Sé com a cabeça assim, e a mão na cabeça, imaginando o jogo, e a transmissão de rádio. E hoje é impossível que as pessoas imaginem o jogo através da transmissão de rádio. E a transmissão de rádio narra muita posse de bola. Por que a gente não pode agora narrar outras coisas? Então, eu imaginaria que a transmissão de som pode ganhar novas dimensões. Isso é uma coisa muito importante. Isso eu acho que a gente tem que desenvolver. A imagem vinda de várias câmeras que não estão sendo objeto de controle de ninguém, não precisa ser o projeto da FIFA, pode ser de alguma outra coisa. Você consegue editar e ter uma visão alternativa daquele evento. Então são coisas que vão permitir que novas empresas surjam, que as redes sociais se fortaleçam, e é esse o mundo que nós gostaríamos de trabalhar, é nisso. Ok, e nós, antes de encerrarmos o programa, que a gente já está quase que chegando no final, a gente queria falar com você sobre um assunto que é importante também, que afinal de contas, nós estamos começando a viver a era da mobilidade, né? Sim. No nosso aparelho celular, nos tablets, nos iPads da vida, a gente tem cada vez mais a mobilidade de acesso, digamos, à internet, e a nossa vida está cada vez mais fundamentada no acesso à web. E a gente se